A gente começa, tá? Pra gente começar. É João 14, 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, esse texto é muito conhecido. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse texto deu muito que se falar e muito que se discutiu sobre ele, porque Jesus foi o único, vamos pensar assim, entre os sábios, né, da humanidade, que tiveram a coragem de dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, a gente vai começar a fazer essa análise, né, e fazer essa interpretação desse texto. Nós vamos também orar para a gente começar e a gente vai refletir sobre o que Jesus quis dizer com isso. Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai senão por Ele. Então, o que Jesus falou de si mesmo, né? A priori a gente já pode dizer que o que ele falou de si mesmo, que ele era a verdade, ele estava nele o caminho, estava nele a vida, né? A gente vai refletir sobre isso. Senhor Deus, estamos aqui todos juntos, Senhor, mais uma manhã, nessa manhã tranquila de domingo, para aprendermos mais um pouco a teu respeito. Nós que somos tão limitados, que não compreendemos muitas vezes a grandiosidade de Deus. Deus é completamente incompreensível à mente humana, mas graças a Deus que ele se revelou através de sua palavra, ele revelou-se à humanidade. E por isso estamos aqui. E nessa revelação ele, de forma especial, envia Jesus para que ele pudesse encarnar-se como o Deus encarnado na forma humana e nos ensinar muito, nos deixar ensinamentos preciosos, ensinamentos que de tão profundos até hoje nós debatemos para tentar entender e dizer com o que ele falou. E vamos analisar esse texto agora, essa frase que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém, ou seja, não há um que vá ao Pai se não for por meio dele. Isso é uma palavra forte, é uma palavra bastante assertiva e categórica, que não há outro pelo qual possamos chegar ao Pai. Muito obrigado, esteja iluminando as nossas mentes, abrindo nossos corações, descortinando nossas almas, limpando o nosso entendimento, para que possamos compreender o que tu tens para nos ensinar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vejam só, Jesus, pelo menos 2000 anos atrás, e o interessante é que 500 anos antes de Jesus, né, nasceu um sábio chinês. E esse sábio chinês disse o seguinte: quem conhece os outros é sábio. Quem conhece os outros é sábio. Mas quem conhece a si mesmo é iluminado. São 500 anos antes da vinda de Cristo, um sábio chinês, né, Lao Tse, disse isso. Disse que se você conhece os outros, você é sábio apenas. Mas para ser o iluminado, você tem que conhecer a si mesmo. 400 anos mais ou menos antes de Jesus e 100 anos depois de Lao Tse, só que não na China, mas na Grécia, um filósofo disse o seguinte: não é permitido que a gente se irrite com a verdade. A verdade não pode trazer irritação. Ou seja, o que deve nos irritar é a mentira.
deve nos tirar do sério. A verdade não deve nos tirar do sério. Pela verdade, a gente tem que lutar, cultivar e permanecer unidos e estar de ouvidos bem abertos para ouvir essa verdade. Ouvir a verdade. Né? E foi Platão que disse isso. Teve um contemporâneo dele, também na China, e disse o seguinte: quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Isso foi dito por Confúcio. Vejam só, 3 pessoas, 3 seres humanos, como eu e como você, que são considerados diferenciados, pessoas que eram respeitadas no seu tempo e ainda hoje são reverenciadas, falam que se você conhece os outros, você sabe, mas se você conhece a si mesmo, você é iluminado. Diz que a gente não pode se irritar com a verdade. E diz também que quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? O interessante é que todos eles vieram antes de Jesus, mas eles anunciam que alguém que possa falar sobre si mesmo, falar sobre a verdade e falar sobre a vida, ele tem que estar num patamar acima até deles mesmos. Então veja só, para Jesus o que podemos ver e saber é que Jesus não deixou nada escrito. Jesus não deixou para o mundo nenhuma mensagem escrita. Sabe por quê? Esse é um ponto interessante. Enquanto esses seres humanos eles deixaram mensagens escritas, eles deixaram mensagens escritas porque eles mesmos não eram essa mensagem. Eles eram um instrumento dessa mensagem. Jesus é diferente, porque Jesus, a doutrina está nele mesmo. Ele é a mensagem, vamos dizer assim, escrita. Ele é a mensagem falada e ele é a mensagem escrita. Ele não precisava escrever. A própria vida dele, era uma doutrina em si mesmo. Né? Ou seja, todos os outros mestres da ética proclamaram, né, verdades universais. Né? Essa luz, vamos dizer assim, desses ensinamentos que eram trazidas e foram trazidos por eles, não estavam neles mesmos. Estavam fora deles. Essa é a grande diferença entre eles e Jesus. Enquanto que Jesus é a própria doutrina em si mesmo, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele está dizendo em si mesmo o seguinte: a doutrina está em mim, não está fora. Quando o homem, como qualquer outro, um sábio, um homem iluminado, ele diz que se você é sábio, você conhece os outros, mas você é iluminado e se conhece a si mesmo, e na verdade essa palavra está fora dele. Ele não, nem ele mesmo tem condições de cumprir isso aqui. Ele ensina para os outros, ensina para si mesmo. Ele mesmo não consegue colocar em prática isso que ele ensinou. Essa é a diferença entre um pensador como esse e Jesus. Jesus é a própria prática, ou seja, ele é a teoria associada à prática, vamos dizer assim. Ele é o ensinamento teológico e a prática teológica. Ele é a sabedoria e a aplicação perfeita da sabedoria. Ele é o conhecimento e a aplicação do conhecimento. Ao mesmo tempo, não tem como separar. Não há como separar esses dois conceitos. Né? Vamos pensar hoje como, por exemplo, a teoria e a prática. Né? E não tem como dissociar. Na verdade, é uma coisa só. Não há separação. Então, Jesus foi o primeiro da história, né, em que a sabedoria divina estava identificada num homem.
estava identificada num homem de tal sorte de que o que ele falava era o que exatamente ele vivia. Ele, em viver, ele ensinava. Em apenas na prática, ele já ensinava, ou vamos dizer assim, o conhecimento da sabedoria, trazia em si o conhecimento sábio, né? A sabedoria, a sapiência nas suas práticas. Então, você ao ver Jesus, você via como deve viver o homem. Né? Então, ele não tinha como separar dele a forma de pensar da forma de agir. Nós somos assim. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que não quero, isso faço. Porque a minha mente, meu espírito, milita contra o meu corpo. E meu coração e minha mente ficam degladiando. Como é que eu vou cumprir que lei? Então, essa separação o homem tem. Jesus não tinha. Jesus não entrava em crise, né, entre a prática, entre a sua existência e sua prática. Ou seja, entre o seu conhecimento e a sua prática. Então, esse, né, estava nele. A plenitude do tempo, né, como Senhor da história, também estava nele. Ou seja, Jesus era Senhor da sua própria história. Nós não somos senhores da nossa própria história. Nós não determinamos como vai ser nossa história. Nós somos levados. Né? Ou nós somos escravos do pecado, ou somos servos de Cristo. Então nós não temos como determinar a nossa história. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem: nós fazemos nossa história. Em parte, podemos até dizer que sim, pelas escolhas que fazemos e somos responsáveis por elas. Mas a nossa natureza nos impulsiona muitas vezes a fazer o que não queremos. Então não somos senhores da nossa história. Somos em parte apenas. Eu até compreendo o que eu devo fazer, mas eu não consigo colocar em prática. Jesus disse que ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ele pôde dizer isso. Né? Ele não disse que ele era um caminho. Não disse que era uma verdade e nenhuma vida. E é o que hoje a gente tem observado, que a ciência contemporânea, principalmente a filosofia contemporânea, os filósofos contemporâneos têm tentado levar essa ideia de que há várias verdades, ou seja, a relativização da verdade. Quando se relativiza a verdade, esse texto perde sentido, porque Jesus não é a verdade. É uma verdade, nessa concepção filosófica. Mas ele, além de ser Senhor da história, ele estava identificado com o Pai. E ele era o único que disse: eu e o Pai somos um. Então o que é que a gente observa? A gente observa que sem um caminho, não tem como você ir em algum lugar. Tem que haver um caminho. Né? Então, é importante entender uma coisa. Qual é aquele, em relação àquilo que eu falei, por exemplo, de que Jesus é a doutrina em si mesmo. Por exemplo, se Jesus é a doutrina em si mesmo, a gente não pode tentar querer compreender, por exemplo, que existe um caminho para Jesus. Não, qual o caminho para seguir Jesus? Não, porque ele é o caminho. Então não tem um caminho para seguir a Jesus. Não há um caminho, não há uma forma de chegar ao Pai. Há Jesus, ele é o caminho. Então não há como eu pensar isso, por exemplo. Né? Tentar compreender que existe um caminho para seguir Jesus. E o interessante é que imaginemos que de 100 caminhos, a gente tem que escolher um. Né? E se a gente tem que escolher um, o caminho único é Jesus. E ainda tem mais um detalhe: a gente não pode passar a vida tendo nostalgia desses 99 caminhos que a gente não escolheu. Por isso que o cristão não pode olhar para trás. Por isso que a palavra diz assim: ó, depois que você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Porque, primeiro, se você está com a mão no arado e o boi está puxando o arado, uma máquina, se você tirar a vista de onde você está caminhando, você provavelmente vai começar a atravessar o arado na terra.
E o corte da terra tem que ser reto, o mais reto possível, o mais retilíneo possível, o mais linear possível. Então, caminhar com Jesus é caminhar olhando para frente. Não é caminhar com o olhar atrás. Ah, como era tão bom a minha vida antes de conhecer Jesus. Não há sentido nessa frase, se você parar para pensar um pouco. A minha vida era tão boa antes de conhecer Jesus. A vida não era boa antes de conhecer Jesus. Jesus era o único caminho, era a única verdade, a única vida. Né? E o interessante é que caminhar com Jesus, né, o ponto de partida é importante, né, mas o mais importante é a caminhada. Para pensar. Entrega a sua vida a Cristo é, na verdade, o ponto de partida da sua caminhada. Mas você começa a caminhar com alguém que você não conhece direito. Jesus não era conhecido nosso quando a gente começou a caminhar com ele. A gente vai pela fé, acreditando que o melhor há por vir. E ao longo da caminhada é que você vai aprendendo quem é Jesus. Você vai aprendendo e você vai entendendo e compreendendo a mente de Cristo. E que mente é essa e por que eu tenho que ter essa mente também? Eu tenho que pensar dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. Eu tenho que tentar a cada dia melhorar um pouco. É nessa caminhada, né, que a gente faz com o semeador, tá? É que a gente vai aprendendo a semear. A gente aprende na caminhada tanto a semear como a compreender quem é o semeador, como ele age, observando os atos dele, né, observando a prática dele, observando a forma de falar, o que ele fala, o que ele ensina. Porque só assim a gente pode ter o que colher no final. Então, o caminho se torna algo interessante, né, de ser percorrido. Né? Esse caminho se torna algo gostoso de fazer, essa caminhada. Essa caminhada não é cansativa. E o caminhar com Jesus é tão interessante que a caminhada, cada vez que você aumenta mais a caminhada, você quer caminhar mais. Diferente de qualquer outra caminhada que você for fazer. Você chega a um certo ponto, seu corpo, ele cansa, ele se desgasta, né? E você termina não tendo condições de fazer isso, né? E só um adendozinho. O pessoal que está no Instagram, eu estou no Facebook, eu vi o Facebook não está cortando, tá certo? Eu vi que está cortando aqui direto. Se vocês quiserem, entrem lá no Facebook, eu estou ao vivo também. Então a caminhada se torna interessante, né? E também se torna muito mais interessante porque a caminhada com Cristo não é cheia de códigos e regras. Não é cheia de códigos e regras. Jesus diz o que para Pedro e para André? Vem, me segue. Né? Aí Pedro, tempos depois, todo mundo está abandonando Jesus. Aí Jesus disse: aí Pedro, vai ficar comigo ou vai me abandonar também? Aí Pedro diz assim: Senhor, para onde é que eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, essa caminhada com Cristo, né, essa caminhada com Cristo, ela é prazerosa por isso, porque quanto mais você caminha com Ele, mais vontade você quer de continuar na caminhada. Então, Jesus é o caminho, e Ele ainda diz: olha, esse caminho, eu sou o caminho, mas você tem que percorrer ele. Não sou eu que vou percorrer por você. E nem vou empurrar você para percorrer ele. Você tem que, não há outra pessoa além de você que possa fazer esse caminho, possa fazer esse trajeto, possa percorrer passar por esse percurso, né? Então esse caminho está diante de nós e ninguém mais pode fazê-lo, só nós mesmos. Então quando Jesus diz ele é o caminho que eu tenho que fazer e que é uma forma específica de fazer, porque vai depender do meu esforço, depender dos meus objetivos, do meu foco. Por isso que a gente diz assim que Jesus tem um foco na cruz e nós também temos que ter o foco na cruz.
Jesus pegou a cruz e disse, siga-me, eu tenho que pegar a cruz e seguir ele. Muitas vezes o trajeto vai ser difícil, vai. Mas Jesus prometeu o quê? Ele não prometeu tirar do problema, mas ele prometeu estar junto conosco dentro do problema. Ele vai estar no meio do problema. Tá? Então, o que acontece? Só outra dentro de novo. É melhor vocês virem para o Facebook. O Facebook não está cortando. O pessoal que está no Instagram. Tá certo? Então a gente não pode se confundir. Né? Jesus disse que para chegar a Deus ele era o único caminho. Ele é a única porta. Tá? E muitas vezes as pessoas vão querer entrar pela janela. Só que há um despenhadeiro, um desfiladeiro, um abismo quando você tentar entrar pela janela. Tá? A única porta é Jesus. E se você quiser pegar um atalho, qualquer atalho que você tentar pegar, ele vai dar no inferno. A verdade é essa. E hoje, muitas vezes, muitos hoje, por conta do politicamente correto, não podem mais falar essas palavras. Né? Porque agridem as pessoas. Porque ninguém quer ir para o inferno. Mas as pessoas precisam ser alertadas. Né? É como que você está numa estrada e existe um grande buraco porque houve uma enxurrada e levou a ponte. Então tem que ser avisado às pessoas que lá na frente você tenha cuidado que você pode ser que caia num buraco. Da mesma forma, em relação à vida. As pessoas querem viver sua vida da forma que elas imaginam que querem viver, mas elas precisam ser alertadas de que o fim é a morte. Né? E essa morte que eu falo é uma separação eterna de Deus. Tá? Essa separação eterna de Deus se dá porque o caminho é Jesus e você não quis seguir Jesus. Então, a gente vê que pela fé a gente vai chegar ao Pai. A fé em Cristo. Né? A gente vê que pela fé a gente vai chegar ao Pai. A gente mesmo sabe que se a gente encontrar Cristo, a gente vai encontrar a verdade. Né? A gente vai encontrar Cristo da mesma forma, encontra a verdade, ou seja, está atrelado, está ligado, está junto, né? De tal maneira que eu não quero buscar o sol, procurar o sol, eu não vou acender uma vela, né? Eu quero encontrar o sol e eu ligo uma luz, ligo uma lâmpada, saio com a lanterna. É a mesma coisa. Ao encontrar Jesus, você encontra a luz. Está tudo junto. Né? Está tudo junto. Então veja só, o espírito da ciência do nosso tempo diz que as verdades científicas nos colocam em relação inteligente com o cosmos. Né? Todas as leis científicas tentam nos fazer entender o ambiente que nós vivemos. Cada lei, cada artigo, cada máxima, cada aforismo, cada axioma estabelecido pela ciência vai me levar a ter um entendimento, tá, de qual a relação e como essa relação tem que ser possível com o cosmos. A lei da gravidade diz que tudo que for lançado para o alto vai voltar para a Terra. E tudo que for se lançado alto cairá na Terra. Essa lei ninguém desobedece. Então eu tenho que ter uma relação inteligente com ela. Se eu vou para o alto, eu não vou pular, porque eu sei que eu não vou flutuar. Eu vou cair. Então isso me dá entendimento de que se eu fizer isso eu posso morrer. Eu vou me pôr em perigo. Então as verdades científicas vão nos colocar numa relação inteligente com o ambiente que nós vivemos. Né? A mesma coisa a gente pode ver com a história. O espírito da história, ele vai se apresentar diante de nós, né, numa relação do tempo, ou seja, nessa relação temporal. Minha época é essa agora.
Eu sou um homem do século XX, século XX e XXI. Mas ele vai me transportar no tempo para eu tentar compreender como vivia o homem do século I, do século IV, do século V a.C. Tá? Então ele vai mostrar para mim o quê? Por exemplo, a ascensão e queda das civilizações, como isso aconteceu. E esse espírito da história vai me mostrar o que eu devo fazer para não cometer os mesmos erros. Por último, tem o Espírito de Deus que está em Cristo. Da mesma forma que os outros conhecimentos não levam a uma relação inteligente com a vida, tá? O conhecimento com Jesus vai me inserir numa relação inteligente com o próprio Deus. Tá? Então, Jesus era realmente, e ele é, a única palavra possível pelo qual os pecadores podiam se dirigir a Deus. É através dele que esse conhecimento é possível. Eu posso ter uma relação inteligente com Deus e conhecimento de quem é Deus, porque o próprio Jesus disse assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser, revela-lo. Ou seja, a quem o Filho quiser revelar, ele vai revelar. E o Filho quis se revelar aos homens. É tanto que ele se revelou. João está lá falando de revelação, dessa forma de se revelar de Jesus, né, com os homens. Em Mateus 11, 27, você vai ver isso. Jesus diz: olha, você quer conhecer o Pai? Então você vai me conhecer e eu vou revelar ele para você. Então ele vai nos inserir numa relação inteligente com Deus. Né? A gente vê que Jesus é o caminho e a verdade. Né? Então essa verdade que eu vou conhecer agora, ela vai me revelar o Pai. Ela vai me colocar numa relação onde é possível pensar a respeito do que é Deus, né? O que ele deseja para mim, o que eu posso fazer para agradá-lo e por que eu estou aqui. Esse é o objetivo da verdade. É descortinar algo que está nas sombras. Né? E por fim vem a vida. Né? A vida residia no próprio Jesus, em virtude de uma comunicação eterna com o próprio Pai. Lá no começo, no Gênesis, o autor de Gênesis diz: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso foi dito na hora de criar o homem. E muitos dizem que esse façamos é uma demonstração de que o próprio Jesus estava presente ali, junto com o Pai. E o Espírito Santo de Deus também. Porque a gente vê que o Espírito Santo de Deus parava sobre as águas. E havia caos. E ele traz a ordem, né? Através da sua palavra. Então, Jesus, ele tem a vida e ele deu a sua vida por mim e por você. E ele continua sendo essa referência, tá? Ao ponto de que Jesus ele pegou a sua própria personalidade, ou seja, tomou a sua própria personalidade. E na sua própria personalidade ele estabeleceu que ele era a vida. Então, nele está a condição assegurada de que possamos ter paz, né, e vida eterna. Tá? Porque o interessante é que, por conta disso, você vê só, todos os que vieram antes, os que vieram depois, e os que virão, vão poder oferecer vida, mas uma vida diferente. Paulo diz assim: olha, se você não tiver amor, de nada vai valer. Tá? E o homem não ama plenamente. O homem tem esse conceito na sua mente, ele entende que é necessário amar, né? Tanto que o amor se fala
para todos os cantos e aos quatro ventos, mas até hoje a gente não conseguiu realmente expressar esse amor que o próprio Deus teve com o homem. A gente não consegue externar isso com o próximo. Alguns momentos isso acontece, mas não é pleno, não é completo. Tá? Mas Jesus disse o quê? Disse que haveriam pessoas que iriam se oferecer, né? Se oferecer e que para tentar fazer essa ligação do homem com Deus, né? De fazer essa ligação com Deus. Mas vejam só, Jesus fala lá em João 10, que todos aqueles que vieram depois dele, ou antes dele, com essa promessa de trazer vida, na verdade eram ladrões e salteadores, eram pessoas que estavam ali para enganar, e a gente não deveria dar ouvidos a ele. Por isso que Jesus diz, eu sou a vida. O interessante é que um dia eu estava numa palestra com um pastor, e ele disse que isso foi aos olhos do homem, foi de uma grande arrogância alguém dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aos olhos do homem pode ser que sim, mas aos olhos do próprio Deus não, porque Deus é quem dá a vida. Então, se o barro não diz ao oleiro, por exemplo, como quer ser formado. Ele não diz a quem está moldando o barro, eu não quero esta forma, eu quero outra forma. Então, quem está dando vida é quem determina como vai ser a vida, de que maneira vai ser vivida, né? Então, Jesus identificou nele, né, toda a verdade e toda a vida nessa relação com o Pai e com o homem. Ele identificou nele e ele não transferiu isso para ninguém, né? Ao ponto de que ele mesmo disse que veio ao mundo e o mundo não conheceu. E o interessante é que, depois disso, aqueles que não acreditam estão condenados, ou seja, Jesus, sem dizer uma palavra que iria julgar, né, ele já está julgando. Porque quem crê terá a vida eterna, e quem não crê está condenado. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se você não quer segui-lo, você não quer seguir a verdade. Se você não quer ele, você não quer trilhar o caminho, que ele é o caminho até o Pai. Então não há outro caminho, não há um atalho, né? E a vida está nele. Então Jesus, ao mesmo tempo que traz vida, é o caminho e é verdade, ele também traz condenação para aqueles que não entendem ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. E ele, quando vir e voltar em glória na sua segunda vinda, ele vai julgar todos os homens segundo as suas obras. Então a gente pode chegar à conclusão de que, primeiro, há um grande contraste, né, entre o caminho da justiça e o caminho da falsidade. No caminho da justiça vai estar a sabedoria e a verdade. No caminho da justiça vai estar a verdade, vai estar a vida, né? E Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, o caminho da justiça é o caminho que a gente quer percorrer com Jesus, né? E as Escrituras nos dizem que a verdadeira sabedoria nos vai mostrar um caminho justo. E o sábio, ele não vê, ele não conhece os outros, né? Mas ele conhece a si mesmo. Ele vai entender e ser iluminado por conta disso. E para nos conhecermos a nós mesmos, precisamos conhecer Jesus, né? Jesus não é um mero caminho entre muitos outros, né? Ele é o caminho. Um outro grande conceito que a gente tem que ter é que a vida é um dos grandes conceitos desse Evangelho de João. João falou em vida 36 vezes.
muito mais do que os outros textos. O máximo que os outros textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento falam de vida chega a ser 17 vezes. Mas João fala em vida 36 vezes. Então a vida é uma dádiva de Cristo. E ele é na realidade a própria vida. Isso está em João 10, 28. E por fim, Jesus é a encarnação da verdade. A verdade que cria, a verdade que traz vida, a verdade que pela sua própria palavra trouxe tudo à existência. E a verdade é uma das características da natureza divina. Por isso que se diz que o Deus não é como um homem que pode mentir. Deus não mente. Ele só fala a verdade. Então, a partir disso, o próprio Deus separou. A partir desse conceito de verdade, ele separou aqueles que amam a verdade entre aqueles que odeiam a verdade. As pessoas que odeiam a Deus ou seus ensinamentos, na verdade, têm em si um ódio pela verdade. Preferem viver na mentira. Estão se enganando. Acham que conhecem a verdade, mas se enganam. O conhecimento, por exemplo, filosófico, leva a gente a pensar o seguinte: cada filósofo posterior sempre vem destruindo a filosofia do antecessor, conhecimento elaborado pelo antecessor. Isso é o que eu estou aprendendo na filosofia. Essa é a conclusão que eu cheguei. O conhecimento de Cristo, ele na verdade ele não destrói nada antes, porque ele é o próprio ser, ele é a própria existência, é o próprio a inteligência suprema que trouxe tudo à existência. Ele não se contradiz, não há contradição nele mesmo. Por isso que Jesus pôde dizer e pode dizer, e sempre vai ser assim: ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor, muito obrigado por estarmos todos juntos aqui. Abençoa todos esses, Senhor, que estavam presentes aqui nessa live, nos assistindo, refletindo a respeito disso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que em Ti está a verdade. Só Jesus é o caminho. Todos os outros são atalhos ao inferno. Mas o único caminho da vida eterna é Jesus. É por isso que Pedro disse: Senhor, eu vou para onde? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque a vida está em Ti, Senhor. Através do sopro da Tua voz, Tu trouxeste à existência o que não existia. Por isso que o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e colocou uma alma nesse corpo. Embora um dia nos rebelamos, mas Tu, na sua imensa graça e misericórdia, buscasse nos resgatar e restabelecer essa aliança, Senhor, que tens conosco. Nós amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Te agradeço, Senhor, por Jesus, pelas suas palavras, por Ele se ter colocado dessa forma, de ser o caminho, a verdade e a vida. Sabendo que para ir ao Pai precisamos de Jesus. Que precisamos abrir o coração. E não há vida tão bagunçada que Jesus não possa consertar. Não há vida com tantos problemas que Jesus não possa resolver.
Não há vida, Senhor, tão destruída que Jesus não possa reconstruir. Te agradeço, Senhor, por tudo, pelo teu amor, por tudo que fizeste por nós na cruz. É isso que te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi bom ter conversado com vocês. Eu tenho o meu amigo Marcos Guayume, lá de São Paulo. Tem aqui também quem. Rapaz, doutor Samuel, meu amigo Samuel, rapaz. Quanto tempo, hein? Graça e paz, meu grande irmão, pastor Marco, orgulho desse seu humilde colega, grande figura. Olha, você é doutor, também sou, viu? Agora você tirou a sua AB primeira, meu AB eu tenho 2 anos só, tá? Mas a gente tem que se reencontrar, rapaz. Já vai fazer o quê, meu Deus? Já vai fazer. Quando você chegou aqui, Rebeca tinha. Marco Júnior tinha. Pedro Marco, né? Eu acho que tinha 1 ano, né? Pedro Marco tá com 14 anos, ou seja, você já tá com faz 13 anos que você veio aqui em casa. Né? E vai um tempão já, né? E já tem outro, né? Tem Marco Júnior. Marco Júnior tem 6 anos. Tá? Um abraço para vocês. Eu vou postar no YouTube, tá certo? Se quiserem, tem outros vídeos meus que eu tenho postado no YouTube, tá? E podem ir lá, se inscrever, né? Porque a gente tem que ter 1.000 inscrições para poder fazer ao vivo, né? E eu estou começando a colher as inscrições, porque algum momento eu vou começar a fazer pelo YouTube, né? E muito mais gente vai poder acessar, fica muito mais fácil de acessar e de assistir, tá certo? Um abraço a vocês. A outra live é 7 da noite. Aí vai ser na igreja, né? A gente faz direto da igreja, às 7 da noite. E quando for mais ou menos esse horário, vocês podem ficar atentos que eu vou linkar pelo Facebook novamente, tá certo? Mas não conseguir, eu vou colocar no YouTube, depois eu boto no grupo, tá? E se você quiser que eu bote você no grupo do WhatsApp, manda teu número para mim, que eu coloco você no grupo do WhatsApp, tá certo? Tem um grupo do WhatsApp que você vai receber informações de tudo que eu estou fazendo aqui, né, na igreja aqui, de todas as atividades que a gente tem aqui e os vídeos e mensagens e reflexões que a gente vai colocar, tá certo? Um abraço para vocês, tenham um bom dia e até mais.